Qual é, rapaziada? Hoje eu estou falando diretamente do Cerrado, em Goiás, e eu tenho péssimas notícias para você, e pode ser boa se você for muçulmano, tá? A péssima notícia que eu tenho para te dar é: os árabes vão dominar o mundo, tá? E já não é mais volta, cara. É matemática, e a matemática nunca erra, tá? Semana passada, eu postei um vídeo chamado "A França é uma bomba relógio". E esse vídeo deu o que falar. E assim, o que eu mais me interessei, o que mais me impactou foi o fato de que seguidores meus, leitores meus que moram na França, foram lá e confirmaram tudo que eu falei ali. França, não só a França, porque tem outros seguidores que moram em Luxemburgo, na Alemanha e na Espanha, no Reino Unido. Esses países que são o núcleo cultural do mundo, cara, do velho mundo. Então, cada vez mais sucumbindo, tanto culturalmente quanto matematicamente, para o Islã. E lembre-se, já foi dito por Gaddafi no passado. Gaddafi, o ditador líbio, ele falou: temos 50 milhões de muçulmanos na Europa. Há sinais de que Alá considera ao Islã a vitória na Europa, sem espadas. Lembre-se, rapaziada, guerras também são vencidas no campo cultural, não só no campo de batalha, tá? Vamos clarear uma coisa: guerra em campo de batalha é uma ideia do século passado, quer dizer, do século retrasado. Porque se você parar para pensar, a última guerra de verdade, terminou em 1945, Segunda Guerra Mundial. Depois veio uma guerra muito grande, que foi a Guerra Fria. Guerras também são vencidas no campo cultural, não só no campo de batalha. A Guerra Fria foi uma guerra de influência. De um lado, a União Soviética dopando seus atletas para mostrar, através de Olimpíadas, que eles eram superiores. Do outro lado, os Estados Unidos, com o domínio cultural, de mídia, de entretenimento, para mostrar que, cara, o lado deles é mais forte. A história se repete. Você só domina o mundo, você só tem poder se você entende o que aconteceu no passado. E para isso, eu te recomendo As 48 Leis do Poder. É o livro que, cara, eu decorei de cabo a rabo, e é por isso que eu sou tão fodástico no que eu faço, com tão pouco recurso. Eu comecei do nada, e, cara, hoje eu sou perseguido pelas grandes corporações do Brasil. Os caras querem jogar processo, ameaça de morte, ameaça disso, de aquilo. Derruba o meu Instagram, derruba o meu YouTube. Por quê? Porque eu simplesmente dominei as 48 leis do poder. Então, se você quer ter poder, além de só ter dinheiro, tá? Influência sobre as pessoas, leia o livro 48 Leis do Poder. Onde eu quero chegar? Cara, eu fiz aquele vídeo do top 10 dos esportes e juntando a repercussão do vídeo da França, sendo uma bomba relógio, assim como a Espanha, com aquele top 10 que eu fiz, eu cheguei à seguinte conclusão: propaganda governamental, guerra de influência, Guerra Fria, está acontecendo agora muito além da parte matemática, que é, cara, o branco europeu usa camisinha e não tem filho, tá? E o árabe que mora na Europa faz 5 filhos a cada, 9 meses. Matematicamente, daqui a 20 anos, vai ter muito mais muçulmano do que branco. Essa é a parte matemática. A parte objetiva, a parte subjetiva. Então, hard skills, soft skills. O que é soft power? A Arábia Saudita comprou o Newcastle.
né? O Abu Dhabi comprou o Manchester City, Doha, Qatar, comprou o Barcelona e depois comprou o PSG, né? Jogou o Barcelona de lado, depois foi para o PSG. Dubai, através de companhia Fly Emirates, dominou as camisas dos principais times da Europa no início dos anos 2000. Quem eram os principais times? Era o Real Madrid, era o Milan nos tempos fortes, era o Chelsea, o Benfica também tinha Fly Emirates. Numa proporção menor, teve no início da década aquele time chamado Anji Maktalara, que chegou até a Champions League. Era um time de segunda divisão que os muçulmanos do sul da Europa, do sul da Rússia, do Daguestão, meteram grana, trouxeram Eto'o, Roberto Carlos, William, meio que uma forma de propaganda. Olha só, os muçulmanos mandam na Rússia e a Rússia manda no mundo. Então respeita nós. O time morreu, por quê? Porque a Rússia não é tão fácil fazer isso aí, tá? E aí, falando de Rússia, falando de muçulmanos da Rússia, teve também a questão do Azerbaijão, que não é Rússia, mas já foi Rússia. E também ali no sul é uma parte muçulmana. E o especial do Azerbaijão é o laço que o Azerbaijão tem com a Turquia. Então, Turquia e Azerbaijão são praticamente o mesmo país. E o Azerbaijão patrocinou o Atlético de Madrid nos tempos europeus, nos tempos áureos do Atlético de Madrid. Tem aquela toda a história do Arda Turan ser turco e o Azerbaijão ser Turquia e tal e coisa. Mas se você parar para pensar, o que move multidões hoje é o futebol. E o futebol de Champions League, cara, e o futebol de Champions League está dominado por eles, os árabes. Você vê que já acontece há um tempo, né, Mundial de Clubes da FIFA, sempre em um país árabe. Japão meio que ficou para escanteio, né, a Copa do Mundo no Catar. Então, da mesma maneira que os Estados Unidos e a Rússia gastavam muito dinheiro com tecnologia esportiva para ostentar para o mundo, que é através de medalhas olímpicas de 4 em 4 anos, que eles eram fodas no pão e circo. Isso aí é Roma antiga, tá? Isso é muito velho, tá? Como eu falo, história se repete, história, através do pão e circo mostraram que são fodas. Cara, os árabes foram muito mais inteligentes e pensaram assim: cara, pra que esperar 4 anos? Pra que esperar de 4 em 4 anos em esporte? Que, cara, esporte golfinho, cara, só é relevante por 15 dias, tá? Se eu posso fazer todo santo dia, o ano inteiro, porque se você parar para pensar, tem futebol todo santo dia. Segunda-feira tem Premier League. Terça, se eu não me engano, tem sempre jogo da terça da Champions League. Quarta, Champions League. Quinta, Europa League. Sexta é Bundesliga. Sábado, domingo tem jogo para todo mundo. Aí você volta para segunda. Tem futebol todo dia e tem influência árabe todo dia. Então essa foi a forma de soft power. Voltando aqui, ó, guerras também são vencidas no campo cultural, não só no campo de batalha. Entretenimento, mídia, futebol é campo cultural. Lembre-se, a França e o Líbano dos anos 80, engraçado como a história se repete. Hoje os cristãos libaneses foram varridos do país e o partido dominante é o Hezbollah. Cara, o Líbano durante muito tempo tinha maronitas, os cristãos lá, cara. Só que, cara, realmente foram varridos do país.
E muitos deles estão no Canadá, na própria França. No Brasil tem libanês para caralho. Porque eles não são bem-vindos no país deles. Eu fui pro Líbano e eu senti aquilo ali na pele, cara. Aonde eu quero chegar? Aqui, rapaziada, ó. Seguinte, a gente está numa guerra soft e você nem está percebendo, tá? Os árabes, os muçulmanos vão dominar o mundo. O seu filho, o seu neto, ele vai viver num mundo onde o Islã predominantemente predomina. E eu não estou dizendo que seriam formas fundamentalistas do Islã. Não, porque o Islã europeu é um Islã mais soft, que os caras bebem, os caras fumam, os caras transam. Cara, é um Islã meio que renovado. Só que, cara, além de matemática, francês, branco não faz filho. As igrejas estão vazias e as mesquitas estão cheias. Tem um lado cultural, né? E já está começando através do futebol e vai pouco a pouco migrando para as outras áreas da sociedade. Não tem saída, rapaziada. Não tem saída. E eu não estou pintando isso como um apocalipse. Tem ponto ruim, tem ponto bom do mundo ser dominado pelo Islã. Por que eu digo isso? Eu faço todo ano minha peregrinação. Todo ano não, 2017 eu fiz, 2021 eu fiz. Estou falando todo ano porque eu quero fazer uma vez por ano. Eu quero fazer o caminho de Santiago uma vez por ano, tirar um mês do meu ano só para caminhar nas matas da Espanha. Cara, eu vi muita bandeira palestina, bandeira árabe. Eu vi igrejas fechadas e vazias. E eu estou falando de uma rota ultra cristã de peregrinação. E eu faço parte de uma ordem. O meu frater dessa ordem me falou para eu estar na cidade Castilho de Morardin. Morardin é perto de Logronha. Em Morardin, ele falou: Franklin, vai para o castelo e veja o pôr do sol no castelo, que você receberá uma mensagem. E a mensagem que eu recebi dos céus, lá no topo daquele castelo, foi: Franklin, aprenda árabe. E você que me acompanha aí há muito tempo, você sabe que, cara, o Franklin pode se parecer um pouco maluco no curto prazo, mas o Franklin nunca erra. Tudo o que eu joguei na sua cara aí nos últimos tempos, inclusive as pessoas que se pintavam de boazinhas, eu falei, ó, e bum, a máscara caiu. Cuidado, esse aqui, bum, a máscara caiu. Cara, eu recebi dos céus e, cara, eu sou um cara muito abençoado. Você olha pra mim, cara, minha vida é um milagre. Se eu não fosse abençoado, se eu não fosse conectado com a energia divina de Deus, mesmo, cara, Deus, quando eu nasci, falou assim, cara, esse cara vai ser o cara. Eu não teria o que eu tenho, não teria vivido o que eu vivi, não teria tanta grana, tanto poder, tanto conhecimento, tanto networking, tantos contatos com 20 anos de idade. Cara, a mensagem que eu recebi dos céus aquele dia foi: Franklin, aprenda árabe. Salam aleikum salam, inabdim, bismabdim, amém. Tá ligado, rapaziada? O mundo vai ser muçulmano, queira você ou não queira, tá? E o que eu quero que você se inscreva nesse canal, tá? Porque puta que pariu, cara. 50% das pessoas que assistem o meu canal não são inscritas. E eu fico muito puto com isso. Então faz um favor pra mim. Se inscreve aqui, por favor. E deixa nos comentários se você concorda comigo. Se você discorda comigo dessa parte aí de soft power e de hard power. Hard power é a matemática pura, cara.
os muçulmanos na Europa se multiplicam e os brancos cristãos não se multiplicam. Então, daqui a 20 anos, politicamente, será dominada pelos muçulmanos. E o soft power é esse poder de ir comendo pelas beiradas ali através do esporte, de ter influência de países como Catar, a Arábia Saudita, Emirados Árabes de Abu Dhabi, Emirado de Dubai, Azerbaijão, Turquia, do lado de cada mundo. É isso, rapaziada. Tamo junto e é só o começo.